pessoal! Meu nome é Marluce Furtado, sou professora de Geografia e hoje nós vamos trabalhar o tema solo, exatamente. Nós vamos trabalhar como o solo se forma e a sua importância para a economia, principalmente de quem trabalha na agricultura. Vamos então à nossa aula sobre solo? Bom, pessoal, o processo de formação do solo é chamado de pedogênese. Exatamente. Esse processo de formação, ele depende de diversos fatores que nós vamos trabalhar nessa aula. Mas nós vamos destacar aí o processo do intemperismo, que é a transformação da rocha-mãe, ou a chamada rocha-matriz, em solo propriamente dito. Mas antes de continuarmos nossa aula, eu gostaria de saber, você sabe exatamente o que é solo? O solo corresponde à porção superficial da terra onde é realizada a maior parte das atividades humanas. Trata-se de uma parte integrada da paisagem, responsável pela sustentação da vida vegetal e da manutenção dos recursos naturais relacionados. Acima de tudo, o solo também é um importante recurso natural. Bom, você já deve ter percebido que os solos são bem diferentes. Você já observou aí a coloração do solo? Então, a sua textura? Todas essas características dos solos são definidas a partir de alguns fatores. Os fatores naturais, como, por exemplo, a origem da rocha, que vai se decompor e transformar em solo. Nós temos também a questão climática, nós temos a relação com o tempo e também a relação com os organismos vivos, ou seja, né, quais são os organismos que vivem naquele solo que também vão participar da formação desse solo. O nosso primeiro item é sobre o material de origem deste solo. Você sabe qual é o material de origem do solo? Vamos rever um pouquinho o conteúdo sobre rochas. Se você não assistiu a nossa aula sobre o ciclo da rocha, clica ali no finalzinho do vídeo, tá? Nós vamos colocar uma playlist ali, você volta e assiste o conteúdo sobre o ciclo das rochas. Bom, na natureza nós vamos ter aí 3 tipos básicos de rocha. A rocha magmática, a rocha metamórfica e a rocha sedimentares. A sua decomposição vai originar diferentes tipos de solo. Claro que não apenas está aí definido o tipo de solo pelo tipo de rocha, mas também pelos outros fatores que vão interagir aí nesse processo, como a questão do clima, a questão do relevo e a questão do tempo. Mas muito bem, vamos ver então em relação às rochas. Bom, a rocha magmática, ela se divide em 2 grupos, como nós já vimos anteriormente. A rocha magmática intrusiva e a rocha magmática extrusiva. A rocha magmática intrusiva, ela vai se formar no interior da Terra e por isso ela se resfria muito lentamente, o que vai dar tempo dos cristais se formarem nessa rocha e fazer com que ela ganhe uma resistência maior no processo de intemperismo. Já a rocha magmática extrusiva, ela é aquela rocha formada a partir do resfriamento da lava vulcânica. E a rocha, o basalto, ele vai ter aí uma facilidade maior de decomposição pelo processo de intemperismo, já que ela se resfria rapidamente e os cristais ali não vão ter tempo para poder crescer e se unir, tornando aí uma rocha mais frágil. Inclusive, a rocha de basalto, ela é responsável por um tipo de solo no Brasil chamado de solo roxo ou solo de terra roxa. Um solo excelente para atividade agrícola porque faz com que os minerais existentes nessa rocha sejam facilmente captados pelas plantas. Por isso, essa é uma região onde a atividade agrícola se desenvolve muito bem. No Brasil, nós vamos ter aí na região do oeste de São Paulo, na região sul do Brasil, que em períodos pré-históricos, formação ainda
dos continentes, houve um grande derramamento de basalto aí no Brasil, apesar do Brasil hoje não ter vulcões. No seu passado ele teve aí na sua estrutura geológica uma área com grande derramamento de basalto, de formação aí basáltica. Por isso a terra lá tem uma coloração avermelhada, inclusive excelente para a atividade de produção do café. Foi por isso que nessa região aí o café se desenvolveu tão bem, tá? Nós temos também a rocha magmática intrusiva, como por exemplo o granito. Então, se você observar próximos às áreas de granito, você vai observar que a sua decomposição forma aí pedaços de solos maiores, né? Você tem partículas, os cristais aí solto, ele não se fragmenta com facilidade. E por isso ele vai ter aí maior dificuldade de ser tratado na atividade agrícola. Então, aí a importância, né, da rocha na composição dos solos. Bom, outro fator importante na formação do solo é levado aí pelo processo do intemperismo biológico. O que é esse intemperismo biológico? Bom, o intemperismo biológico é aquele formado a partir de plantas e animais. É a ação dos animais e das plantas na formação do solo. E aí nós falamos de qualquer animal, nós falamos dos micro-organismos que vivem no solo, que são responsáveis aí por processo chamados ciclos biogeoquímicos. Aí o nosso conteúdo de biologia, tá? Se você quiser saber um pouquinho mais, procura aí no conteúdo de biologia sobre ciclos biogeoquímicos, que você vai entender um pouquinho mais sobre o papel desses micro-organismos na formação do solo. Nós vamos dar apenas aí alguma palhinha sobre este assunto. Por exemplo, você já ouviu dizer aí, principalmente para quem mexe na agricultura, aí você aí produtor rural, tá? Na fertilização química das plantas, aí principalmente a atividade do café, tão rico aqui na nossa região, que precisa aí, por exemplo, de ureia, né, de fósforo, para poder aumentar a fertilidade do solo. Por que isso? Porque muito dessa síntese desses minerais são feitos por micro-organismos no solo, tá? Que vivem ali nas raízes das plantas e faz aí esse processo, como nós chamamos do ciclo do nitrogênio, ciclo do fósforo. Só que o que ocorre em muitas regiões? O uso de produtos defensivos agrícolas tem matado esses micro-organismos. E ao matar esses micro-organismos, não tem como fazer essa síntese, tá, desses produtos, como fósforo, nitrogênio. E aí o que ocorre? O produtor tem que adicionar esse produto de forma sintética, tá? Mas quando nós tínhamos aí um solo mais vivo, mais natural, esse é um processo naturalmente feito aí pelas plantas e pelos fungos e bactérias que vivem ali nas raízes dessas plantas, tá? Então, o solo depende, claro, o que adianta um solo que não tem fertilidade? Para a ação, principalmente econômica, agrícola, ela é muito importante. Então, os micro-organismos têm o papel aí de facilitar que os minerais que estão ali contidos na rocha sejam absorvidos pelas plantas. Então, o solo precisa estar vivo para esse processo. É o que nós chamamos de intemperismo biológico, tá? Se aprofundar um pouquinho mais, vamos aí estudar um pouquinho, né, do ciclo biogeoquímico, falando aí sobre o ciclo do carbono, o ciclo do nitrogênio, o ciclo do fósforo, ok? Vamos então ao nosso próximo fator? Bom, outro elemento importante na formação do solo é o tipo de relevo. E você deve pensar assim, mas qual a influência do relevo na formação do solo? Bom, observe bem, é uma relação que vai estar diretamente ligada à questão da absorção da água, que é um elemento importante na decomposição da rocha, na formação dos solos, e também na distribuição aí
das características climáticas da região. Então, o relevo ele tem uma interferência, aí ele é um dos fatores relacionado à distribuição do clima. Então, por isso também ele vai afetar diretamente essa formação do solo. Vamos pegar aí um exemplo, observe na imagem ao lado, tá? Uma área alta que ela vai sofrer um processo de intemperismo. Então, é claro, esse processo de intemperismo vai desagregar partículas da rocha mãe, a rocha matriz, e esses sedimentos são carregados pela ação do vento da chuva para áreas mais baixas, acumulando ali nas áreas de depressões ou nas áreas de planície. Então, essa área aí terá um solo mais de maior profundidade do que na área mais alta. E aí a relação direta com a água. Por quê? Onde a água vai se acumular mais? Lá em cima, né, no relevo, ou na área embaixo, né, na área de planeta? No relevo mais alto ou numa área de relevo mais baixo? É claro que numa área de relevo mais baixo. E a água ela tem um importante papel no processo de formação do solo. Por quê? Porque ela dissolve alguns minerais que existem na rocha, oxidando esses minerais e fazendo com que eles tenham aí uma fragilidade maior e possa se dividir, possa se partir. Então, um exemplo disso é o minério de ferro. Você já percebeu como o minério de ferro reage à água? Ele enferruja, ele expande e daqui a pouco você pode até dissolvê-lo na própria mão, porque ele está aí desagregado. Então, por isso, alguns minerais têm essa capacidade e a água faz esse papel de desagregação desses elementos minerais na rocha mãe, na rocha matriz. Além de outros fatores, como por exemplo a força da própria água, que age numa ação mecânica também de transformação da rocha. Então, nesse caso aí, o relevo ele age tanto no fator climático, quanto também na capacidade de reter a água, para que a água possa fazer o seu papel de desagregação. Então, pensa bem, se o relevo tem importante papel nessa distribuição, nós já vamos definir aí onde se encontram os solos mais férteis. Tá? Elas estão geralmente nas áreas planas, principalmente próximos às bases das áreas mais altas. Tá? E as áreas menos férteis? Exatamente o contrário. As áreas mais inclinadas, as áreas mais altas, vão ter aí uma menor fertilidade, porque tem menor profundidade de solo. Ok? Vamos então ao nosso próximo fator? Bom, pessoal, outro fator super importante na formação do solo é o tempo. Exatamente. O solo não é feito de uma hora para outra, ele leva alguns centenas, né, e milhares de anos para ter a estrutura que tem hoje. Tá? Você sabia que 1 centímetro de solo leva mais ou menos 100 anos para ser produzido? Exatamente, 100 anos para 1 centímetro de solo, mais ou menos aí. Isso num processo normal de transformação, naquele ambiente propício de formação. Então, o tempo, ele é super importante nessa formação. Só para a gente poder imaginar isso, no início da formação da Terra, nós só tínhamos rocha, não tínhamos solo. O solo só foi formado a partir do processo de transformação dessas rochas, que deu possibilidade ao desenvolvimento de plantas, que deu desenvolvimento aí, possibilidade de desenvolvimento de micro-organismos, né? Micro-organismos e plantas e micro-organismos, que possibilitou aí o desenvolvimento, né, dessa primeira camada de solo. Então, o que nós podemos concluir com essa relação do tempo? Primeiro, se o solo leva tanto tempo para se formar, há uma necessidade de sua conservação. Tá? Nós vamos ver no próximo momento como o solo pode ser desgastado, degradado pela ação humana. Então, daqui a pouco nós vamos ver uma imagem que mostra isso de forma muito clara. Outro fator importante de formação do solo está relacionado ao clima. Nós já falamos do clima, falando um pouquinho da questão da água, mas agora nós vamos falar do clima de forma mais ampla. Tá? O que compõe um clima? O clima é composto aí por umidade e temperatura.
vai observar que a umidade e temperatura, ela está distribuída de forma desigual pela superfície da Terra. Por exemplo, as áreas do Equador, ali próximo ao Equador, são áreas extremamente quentes e uma área que chove mais. Nós vamos ter aí, ao contrário, as áreas polares, áreas que chovem menos, áreas que vão ter aí uma menor precipitação. Então, a temperatura e a quantidade de água, ela vai interferir diretamente na formação do solo, além de fatores como o vento, que age também como intemperismo físico, intemperismo aí mecânico, de transformação, de desagregação da rocha matriz ou rocha mãe. Bom, então o que nós vamos observar em relação ao clima? Vamos observar a imagem ali de uma área de deserto. Então, observe ali como é uma área de deserto. Observe os tipos de rochas, né? Elas não aparecem com plantas, né? Você vai observar rochas fragmentadas, mas com pedaços maiores. Quais são os elementos que transformam a rocha ali? O vento e a variação de temperatura. Então, são os dois fatores responsáveis pela desagregação da rocha ali. Mas a umidade, ela vai ser muito baixa. Então, por isso, vai impedir também o ciclo biológico, já que plantas e animais dependem de água para se desenvolver. Então, menor disponibilidade de água, menor ação biológica nessa rocha. Por isso, ela aparece aí com essa característica, né? Sem vegetação, com rochas fragmentadas em pedaços maiores. Agora vamos observar aí uma área equatorial. Observe a floresta equatorial. Observe ali a quantidade de material verde, de árvores. Então imagina a quantidade de fungos e bactérias que vivem nesse solo para decompor todo esse material orgânico e para poder fazer aí a síntese dos ciclos biogeoquímicos. Então, a profundidade dos solos nessas áreas que chove mais é muito maior, a fertilidade ali é muito maior. Mas, gente, presta atenção, tá? Isso é um fator super positivo na formação do solo, mas pode ser também um fator negativo quando esse solo é exposto no ambiente. Exatamente. Olha o que acontece, por exemplo, na região aí da nossa floresta amazônica, uma área equatorial que chove muito, clima quente. Porém, quando você desmata, você expõe o solo ao intemperismo, tá? Principalmente intemperismo químico, porque chove muito. O peso da chuva, que é o intemperismo mecânico, faz com que o solo seja lavado. Nós chamamos esse processo de lixiviação. Quando o solo é lavado constantemente, porque ele perde a proteção das plantas e por isso ele tem mais facilidade de se mover e acaba expondo uma parte, né, da camada da superfície aí mais rochosa, que ainda não sofreu o processo de desagregação para se transformar no solo. Então, precisa ter muito cuidado, precisa conhecer muito bem as características naturais da região para você saber utilizar o solo de forma adequada. Então, por isso é muito importante você conhecer a formação do solo para saber como usá-lo de forma cada vez mais sustentável. Vamos observar a imagem agora sobre o desgaste do solo, dependendo aí da atividade agrícola. Então, veja bem, pessoal, uma mata aí fechada, sem muita ação, naturalmente ela já perde 4 quilos de solo por hectare ano. Exatamente, isso não significa que se você não mexer no solo, não trabalhar, ele fica ali quietinho. Você tem um ciclo natural aí de perda de solo, tá? E numa área de mata, a média é de 4 quilos por hectare ano. Mas olha bem como isso já evolui. Uma área de pastagem, ela já tem uma perda de 700 quilos por hectare ano. Exatamente. Apesar de você ter uma cobertura vegetal, você tem uma perda significativa de solo. Agora, veja bem, produção do café. Exatamente. Principalmente
essas áreas de café aí que ainda usa a limpeza, né, das ruas de café de forma mecânica, como por exemplo a capina. Nós temos aí uma perda de 1.100 quilos de solo por ano. Tá? Então esse solo tem que ser reposto de alguma forma, e a forma que o produtor tem aí, infelizmente, é um custo muito alto, que é a adubação. Agora, olha bem, produção de algodão, 38 mil quilos de solo por hectare ano. Então nós temos aí uma perda muito grande. Essa perda geralmente ela é maior quando você tem culturas que você precisa replantar anualmente, quando você tem que remover o solo arando aí para poder prepará-lo para o próximo plantio. Então isso acaba expondo o solo ao processo, tá, de erosão, o que vai fazer um desgaste muito grande natural dessas áreas, ok? Então, presta bastante atenção aí nessa informação, que ela é muito importante, principalmente para quem trabalha diretamente aí na agricultura. Bom, agora que nós já sabemos quais são os fatores responsáveis pela formação do solo, vamos ver como o solo se organiza aí em horizontes. Então imagina nós cavarmos, né, a superfície e nós vamos encontrar áreas com cores diferentes. Você pode já observar isso em alguns momentos nas beiras das estradas, quando elas são reabertas e expõem as camadas da superfície, e você vai observar cores e texturas diferentes. Então, aquilo ali, por exemplo, pode ser utilizado para entender um pouquinho como é que o solo se organiza em horizontes. Então, vamos analisar a imagem ao lado para a gente entender um pouquinho melhor? Pois bem, primeiro horizonte é o chamado horizonte orgânico, aí classificado aí pelo horizonte O, onde nós vamos ter a composição de material orgânico, restos de plantas e animais nessa área mais superficial. Então ela tem poucos centímetros, né? Dependendo aí da região, dependendo da quantidade de matéria orgânica que ela tem. Em áreas que chovem muito, ela é mais profunda, em áreas que chovem pouco ou tem menos plantas, ela é mais superficial. O segundo horizonte é o horizonte A, é o horizonte que nós vamos ter aí áreas minerais com acúmulo de humus, tá? Humus é aquele material que nós vamos ter aí, principalmente, né, produzido aí pelas minhocas, que tem, né, um importante papel na fertilidade do solo, tá? O próximo horizonte é o horizonte horizonte mais claro. Aí você vai ter aí uma composição maior de minerais, principalmente óxido de ferro e também ali a argila. Então é um horizonte mais claro. Depois nós temos o horizonte B. O que é o horizonte B? É um horizonte onde você vai ter o acúmulo do material que vem do horizonte A e do horizonte E, levando em consideração que o solo é feito de cima para baixo. Então, por exemplo, a umidade, a chuva, ela vai carregar elementos das primeiras camadas para dentro do solo. Isso aí é bem interessante em relação à análise de solo, né? Muitos produtores rurais, eles precisam cavar 20 centímetros para dentro do solo para poder ver a fertilidade dos solos, a capacidade aí desse solo, né, de ter uma boa produção ou não, de ter que ter alguma interferência aí de produtos químicos para repor os seus nutrientes. Isso por quê? Porque o horizonte aí, né, ele vai mostrar a eficiência desse material nessa camada aí mais interna, onde que localiza aí as raízes das plantas, mas né, que depende aí da absorção das camadas superiores, principalmente da área do horizonte orgânico, ok? Então, muito importante esse fato aí. Bom, a próxima camada é a camada C.
tá? Aí nós vamos encontrar o que é a camada C? Aquele material ainda em processo de transformação. Você vai ver rochas maiores, rochas ainda que estão sofrendo o processo de intemperismo, ainda estão se desagregando, tá? A profundidade desses horizontes, como eu já falei, depende aí dos outros fatores, como o clima, como o relevo, tá? Como o tempo, tá? Muito importante, e pela ação dos micro-organismos. Então, cada horizonte tem uma profundidade aí relativa aos fatores das regiões. E por fim, nós vamos ter aí o horizonte R. O que é o horizonte R? De rocha-mãe, rocha-matriz, aquela rocha que ainda não foi desagregada. Boa parte das características do solo depende dessas características dessa rocha-matriz. Então, rochas, por exemplo, graníticas, rochas magmáticas intrusivas, darão aí uma origem a um solo mais arenoso, mesmo que ele tenha aí uma camada orgânica, mas o solo ele vai ser um solo mais que desagrega mais fácil, aquele solo que se mexe mais, tá? Qualquer chuva, qualquer vento consegue mover as suas partículas. Já rochas extrusivos como basalto, eles são mais argilosos, então eles são mais juntos, então tem menos possibilidade de ser carregados aí pelo vento e pelas chuvas, tá? Então essa é uma característica importante aí que é definida pelos tipos de rocha em desagregação. Então, pessoal, terminamos mais uma aula com o tema solo. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, por favor, inscreva-se no nosso canal, dê o seu like aí, se inscreve, clica aí no sininho para você receber sempre as nossas videoaulas, fazendo aí uma breve revisão do conteúdo, mas também introduzindo conteúdo ainda que você não estudou, tá? Bom estudo para vocês e até a próxima aula.